Muito bem, nós vamos hoje aqui falar sobre relés. Eu estou aqui com alguns tipos de relés para poder mostrar o funcionamento. Aqui são apenas alguns tipos, né? Existem diversos tipos de relés. Então a ideia aqui é deixar claro como funciona o relé, de um modo geral, né? O princípio do funcionamento. Eu estou com esse relé aqui, que já foi usado aí num projeto aqui no canal, que foi feita uma fotocélula com ele. Bom, eu abri aqui de propósito para poder mostrar para vocês o funcionamento do relé. Esse aqui ele trabalha com 110 volts e no caso atual 127, né? E o que isso significa? Que a bobina dele, que é essa bobina aqui eletromagnética, ela é energizada ou alimentada com essa tensão de trabalho. E repare que aqui ele tem um contato duplo aqui e um contato duplo do outro lado. Então, quando a gente olha aqui a nomenclatura dele, na caixinha está um pouco apagada, né? Mas aqui a gente entende que a bobina dele seria o pino 2 e 7, essa bobina aqui, tá? Que ela é energizada com 110 volts. E os outros contatos, que é o 1, o 4, o 3, o 8, o 5 e o 6, eles são os contatos do relé. Ou seja, aquela parte que atua como se fosse um interruptor, né? Ligando e desligando, ou fechando e abrindo. Então esse relé aqui, ele tem dois contatos normalmente fechados, que seria esse aqui, ó, o pino 1 com 4, no caso desse relé, e o contato normalmente fechado também, 8 com 5. Se usar o 1 com 3, ou aqui o 8 com o 6, são os contatos normalmente abertos. Então, o que isso significa? Significa que quando essa bobina aqui for energizada, ela vai puxar essa plaquinha aqui, ó, de metal. E repare o que acontece ali no contato. O contato normalmente fechado, ou seja, que está conduzindo, ele vai passar a deixar de conduzir. E quando a plaquinha for atracada, o contato que antes estava aberto vai ficar fechado, ó. Ele vai passar a conduzir e aqui vai ficar agora aberto do lado de cá. O mesmo acontece do outro lado. Então, o princípio do relé geralmente é esse. Então, quando a gente for usar o relé para um projeto, é bom a gente ver a nomenclatura que consta no relé, para poder a gente entender melhor e saber quais os terminais nós vamos usar de forma adequada. Por exemplo, esse relé aqui diz que a bobina dele, vejam só aqui o símbolo de bobina, trabalha com 240 volts. Seria 220, né? E seria admissível até 240. E ele tem alguns contatos. E aqui diz também a capacidade de corrente e de tensão de cada contato. E olhando aqui a nomenclatura também na parte superior, na frente aqui do relé, a gente vê aqui, ó, o pino 0 com 1 é a bobina. Ou seja, vamos alimentar aqui com 220 volts. Já os demais contatos, reparem só. Aqui eu tenho, ó, o 8 com 7 é normalmente fechado. Já o 8 com 6 é normalmente aberto. Aqui, ó, o 4 com 3 é normalmente fechado. E o 4 com 2 é normalmente aberto. Então, esse desenho aqui ele se aplica a esses terminais aqui do lado, certo? Então, seria aqui, ó, 2, 4, 3, 6, 8 e 7. E aqui é o 0 e aqui é o 1. Então, a gente pode fazer um teste aqui, por exemplo, usando um multímetro. Nós vamos ver como funciona o contato normalmente fechado. Lembra que nós falamos que aqui o 4 com 3 é normalmente fechado e o 7 com 8 é normalmente fechado? Vamos conferir no multímetro. Eu coloquei aqui em resistência. Ó, reparem. Então, eu sei que o 8 com 7 tem que dar contato, porque o relé está desligado, está em repouso. Foi o que aconteceu. Agora, se eu ver aqui o 8 com 6, não vai dar contato. Só vai dar contato quando o relé for energizado. Funciona de forma reversa a esse com esse. E aqui mesma coisa. O 4 com 3 vai dar contato. Se o relé for energizado, não vai dar contato. E aqui dá aberto, ó, que seria o 2 com o 4, certo? Esse, no caso desse relé.
Já esse relézinho aqui, ele trabalha com 12 volts. Esse aqui também e esse aqui também. Todos esses três aqui trabalham com 12 volts, ou seja, a bobina dele é 12 volts. Porém, o contato dele não necessariamente é 12 volts. Esse aqui, por exemplo, reparem só a nomenclatura aqui, ó. Abreviação de contato, ó, CONT, 10 amperes, 125 volts alternado. Ou seja, ele trabalha a bobina com 12 volts, mas o contato dele, você pode passar até 125 volts e 10 amperes. Então, a nomenclatura dele funciona assim, ó. Repare aqui o desenho. Significa que a bobina, ela é essa com essa, tá? Até pelo desenho aqui você vê que aqui, esse contato aqui do meio com esse aqui, significa que é normalmente fechado. Já aqui, com o meio aqui, é normalmente aberto. Vamos fazer o teste aqui no multímetro. Aqui diz que é normalmente fechado, vamos ver. Olha lá. Agora se eu colocar aqui do outro lado, aí não dá contato porque o relé está desligado, está sem energia. Agora nós podemos fazer um teste colocando energia nele. Vamos alimentar esse relé. Eu vou alimentar ele com 12 volts. Bom, eu coloquei aqui um parzinho de fios justamente no que corresponde à bobina, tá? Para alimentar ele com 12 volts. Então, eu sei que o contato é esse com esse, normalmente fechado. Esse com esse, normalmente aberto. Vamos fazer o teste, ó. Eu vou colocar aqui, ó, normalmente fechado. Agora, alimenta aí para mim com 12 volts, por favor. Olha lá, quando ele recebeu 12 volts, parou aqui desse lado. Mas aí aqui, ó, passou a atuar. Reparem, onde era normalmente aberto, agora está conduzindo. Desliga o 12 volts, por favor. Agora é só aguardar um pouquinho porque tem a energia da fonte. Isso, pronto. Acabou a energia da fonte. Parou de funcionar. Eu liguei aqui uma fonte de 12 volts, tá? Só para poder vocês notarem aqui, ó, para alimentar esse relé. Bom, então já vimos aqui o funcionamento, né, de um relé básico, mas vou mostrar aqui um outro relé que também trabalha com 12 volts. Reparem aqui, ó, 12 volts. Só que ele já tem os contatos diferentes. Olha só como são os contatos dele. Aqui eu tenho a bobina, onde é alimentado com 12 volts. E eu tenho aqui mais dois contatos. Esses dois contatos são normalmente abertos desse relé, ó. Tá vendo? Não dispara. Aqui também, ó. Não dispara. Ou seja, esse relé aqui não tem normalmente fechado. A função dele é apenas trabalhar como normalmente aberto, e aí quando ele for energizado ele faz o contato, tá? Ele é um pouco mais limitado do que esse outro aqui, que já me dá duas opções de normalmente aberto e mais uma opção aqui de normalmente fechado. Aqui, tá vendo? Esse aqui também já dá várias opções, e aquele que eu mostrei no início, que eu desmontei, ele também dá algumas opções. Vamos fazer um teste prático aqui agora, para poder vocês observarem o funcionamento aqui da bobina. Quando ela é energizada, ela atraca aqui o contato. Vamos alimentar esse relé aqui com 127 volts, para ver ele atuando. Repararam? Ali o contato, ó. Agora desliga o 127, ó lá, viu? Então, deu para ver aí como funciona um relé. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a dica aí de relés. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as novidades. E é claro, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Até o próximo vídeo.